Valendo! Ok. Valendo! Ai, gente, tô nervosa agora. Só que eu fiquei nervosa também. Tava me zoando, tipo, como assim, Marcelo? Tá ficando nervoso? Você não até parece que é a primeira vez. Ah, mas não é minha primeira vez, mas é a minha primeira vez, a gente nunca esquece. O quê? Não pode Pois falar é, isso, né? É eu não sei nem como responder a isso, Andressa. um podcast de família. Desculpa, pai. O quê? Oi, que? Não entendi. Gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Code Share. Yay! Eu e a Andressa Cagiano. Dre, antes da gente começar o nosso primeiro assunto, eu Sim, acho que a senhor. gente devia nos apresentar. Eu também acho. Então vai. Se você é uma pessoa que acabou de chegar agora, você não conhece a gente. A gente é legalzinho, às vezes, não sempre. Mas se você quiser me achar no Instagram, é @canal não perturbe. Eu tenho um canal no YouTube também com o mesmo nome. E se você quiser me mandar um e-mail, pode mandar pro e-mail do podcast, né? O que você acha? Pode ser. Então é canalcodeshare@gmail.com. Pois é, aí Bora, Marcelo. se você mandar um e-mail pra Andressa neste canal, nesse e-mail, eu também vou ler, tá? Fiquem atentos. Meu nome é Marcelo Bueno, eu tenho 30 anos, sou de Leão, aqueles... Ai, pronto, tem que falar, né? Já dá um mapa para as pessoas saberem se elas querem te seguir ou não. Eu sou o aeromoço em todas as redes sociais, no YouTube também, e eu e a Andressa criamos um conteúdo similar e resolvemos criar este lindo Code Share juntos. Yay! Tem um gato aqui atrás, tá, gente? Então se vocês estiverem ouvindo aí um barulho muito louco, é porque o gato tá passando aqui, ele gosta de fazer parte. Eu falo que eles esperam a gente começar a gravar, que é pra eles começarem a ficar loucos, porque eles não estão felizes. Olha lá. Olha lá. Puxar. Eu quero lembrar que Olha lá. esse nosso projeto Code Share é um projeto multiplataforma, então além do podcast, você pode ver a gente nas gravações através do nosso canal no YouTube, de mesmo nome, Code Share. Hoje o nosso primeiro assunto vai ser... O nosso primeiro assunto vai ser arrumando a mala, né? A gente vai falar aí um pouco como foi que a gente entrou na aviação, como foi a nossa seleção, mas bem por cima, né? Porque tanto eu quanto o Marcelo estamos na aviação há muito tempo. A gente já é velho de casa, né? Assim, e então a gente tem muita experiência, né, para trocar com vocês. E Marcelo, conta pra gente. Você entrou diretamente na Gol? Sim. Na verdade, não. Na verdade, sim. Calma. Como empresa aérea, sim, foi minha primeira empresa aérea e única. Mas eu tive vários outros empregos antes de entrar na Gol. Então, como experiência profissional, eu tenho um currículo um pouco maior do que falar que, tipo, sou comissário de bordo. Não, tenho várias outras formações e experiências em outros departamentos também, que me ajudaram muito para conseguir essa vaga. Entendi. E assim, né, eu não sei você, mas eu comecei a trabalhar quando eu era muito mais nova, né, eu tinha lá meus 15 para 16 anos, fiz alguns estágios, trabalhei numa empresa de turismo. E eu queria, na verdade, eu sempre fui muito boa para trabalhar com atendimento ao cliente. Eu sempre quis trabalhar com atendimento ao cliente. E, na verdade, me tornar comissária não era uma coisa que estava assim, que era um sonho que eu tinha, que eu imaginava. Não era na verdade, seu sonho de infância? Não era, eu nem assim pensava nisso, porque eu tinha andado de avião uma vez na vida quando eu era muito nova, mas eu não era uma pessoa que viajava. Você tinha algum sonho de infância? Tipo, nossa, quando eu crescer eu quero ser tal coisa. Meu filho, o que é que eu não sonhava na infância? Né? Porque Queria ser tudo. eu queria ser tudo. Quando eu era muito pequena, eu falava pra minha mãe que eu queria ser sereia quando eu crescesse. Isso não sei se conta como profissão, né? Mas ok. Eu acho que me disseram que não paga muito bem. Eu acho que talvez Mas na não. verdade... Não, na verdade, eu gostava muito de escrever. Então, eu sempre tive uma vontade, assim, de ser jornalista. Depois de um tempo, eu entrei na arte, né? Eu comecei a fazer balé muito nova, eu tinha 3 anos de idade.
Eu participei de uma companhia profissional até os meus 18, 19 anos, e eu fiz muitos anos de teatro, ganhei vários prêmios, e o meu interesse maior em me profissionalizar seria dentro da arte mesmo. Mas a gente sabe que no Brasil não é muito fácil, e então eu comecei a trabalhar, né, para pagar a faculdade, para fazer, né, fazer dinheiro, porque eu tinha saído do colegial. Trabalhava na Livraria Cultura, e foi lá na Livraria Cultura que me deu a ideia de fazer o curso de comissária, porque eu tinha um cliente que comprava muitos livros, né, ele era piloto, e ele falou pra mim, ele falou: Andressa, você fala inglês, você tem postura, você tem experiência com atendimento a cliente, porque você não faz o curso, você não tenta? Tava super em alta na época, sabe? E foi assim, e tipo, eu falo que é aquela coisa que quando é pra ser, né, dá super certo, porque eu fiz o curso e foi muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido pra mim. Aí a gente vê que cada um é cada um, né? Porque às vezes as coisas é pra ser, mas na verdade elas não é pra ser rápido. No meu caso, nunca foi pra ser rápido. Eu terminei mas o porque curso. Às vezes não era pra ser naquele no momento que sim. você queria, né? Exatamente. Eu terminei o curso com 18 anos. Só que naquela época eu tava. Foi o momento da quebra da Varig, então o mercado tava meio inconstante, tava numa crise, né? Então eu esperei 3 anos para as vagas reabrirem. E aí eu terminei com 18 e só fui entrar com 21. Então pra mim demorou um pouco. E eu também não fui fazer o curso porque era meu sonho de infância ou qualquer coisa assim. Foi uma oportunidade que apareceu. Meu pai se ofereceu de pagar o curso pra mim. E aí eu, como um garoto de 17 anos que gosta de fazer um monte de curso, não sabe o que é da vida, falei, por que não? Tá bom, vou fazer. E aí eu fiz o curso, mas eu tava trabalhando com outras coisas quando eu terminei o curso. Tava dando aula de inglês, que foi uma das coisas que me ajudaram muito na seleção, porque a seleção de inglês é uma das fases que deixa muita gente muito nervoso, muita gente muito nervosa. Vocês entenderam. Então isso me ajudou pra caramba. E aí no último ano, antes de começarem a abrir as vagas e eu conseguir entrar, eu tava trabalhando também com telemarketing. E isso foi uma das coisas que me ajudaram pra caramba, porque eu trabalhava numa célula que era ligada à saúde, à vida. Então eu atendia seguro de vida, e seguro funeral, e seguro viagem, todas essas coisas. Então quando as pessoas me ligavam pra acionar o seguro, é porque elas estavam precisando de ajuda. Entendeu? Não era pra reclamar, não era pra comprar serviço, não era pra nada disso. Era porque elas estavam precisando de ajuda. Então isso foi legal porque acabou trabalhando bastante minha empatia e como atender o cliente de uma forma diferenciada, né? Não só nos problemas da vida, mas nos momentos de necessidade também. Eu acho que foi uma das coisas... Eu não sei, eu guardo isso como uma experiência bem legal na minha vida. Beleza, nossa, eu acho que eu nunca tinha conversado com uma pessoa que trabalhou com isso. Pois é, né? Não, tipo, é difícil. É uma coisa diferente mesmo, né? Realmente, assim, né? De se fazer. Eu acho que aí é por uma questão de formação, sabia? Porque a maior parte das pessoas que a gente conhece que trabalha com telemarketing, geralmente ou é em cobrança ou alguma coisa assim, porque não exige inglês. No caso, como eu estava na célula de saúde, você precisava ser bilíngue. Porque você atendia ao seguro viagem também, entendeu? Tá. Na verdade, na época que eu entrei na aviação também, não era muito comum as pessoas no Brasil terem o inglês. Eu comecei a fazer inglês muito nova, eu tive esse privilégio, na verdade, meus pais, né, pagaram pra mim, minha família sempre me ajudou também a ter esse extra, né? E então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu já falava inglês fluente, eu já era formada pela Wizard. E quando eu fui fazer o meu processo seletivo na Azul, porque eu voei um tempo na Azul no Brasil, né, 2 anos e pouco na Azul, eu já falava inglês, mas naquela época não era obrigatório, né, ou não era eliminatório. Mas, com certeza, era muito bom pra mim, né, pro meu currículo, que eu já sabia falar inglês, porque eu acho que pouquíssimas pessoas naquela época falavam. Isso foi em 2011 que eu fiz o meu processo seletivo. Nossa, meu Deus, tô velha. Quando eu entrei, a gente entrou quase no mesmo ano, eu entrei em dezembro de 2010. Quando eu entrei, o inglês também não era, tipo, questão de corte, só que ele era questão de peso para diferencial. Sim, eu acho que... Eu lembro da minha seleção, né, da Azul. Assim, gente, eu
é tão diferente hoje em dia, eu acho até engraçado. As pessoas, às vezes, elas vêm me perguntar e falam um pouco sobre como foi a sua seleção na Azul, dá umas dicas, mas assim, gente, muito, muito distante uma coisa da outra. Outro eu não tenho mundo. como mensurar, é outro mundo, literalmente. Na minha época, era um dia só de seleção na Azul, e eu lembro, eu tava, acho que com 19, 20 anos, eu nem sei, porque eu sou de humanas, não sei fazer contas. Mas, na verdade, assim, eu lembro que a seleção era lá em Azulville, né, e eu, assim, minha mãe foi me levar e eu tava super nervosa. Eu lembro que eu fui comprar roupa especialmente pra seleção, porque antes eu trabalhava na Livraria Cultura, eu não tinha que usar nada, né, de, assim, roupa formal, essas coisas, eu não tinha nada, não tinha camisa, não tinha nada, e, assim, toda eu me arrumando e fazendo a maquiagem toda bonita, eu tava muito nervosa, E eu cheguei lá, e aí, a primeira fase, assim, da seleção era uma dinâmica de grupo, né? Você tinha, sei lá, 1 minuto pra você se apresentar. E, gente, como é que você fala de você mesmo em 1 minuto? Das duas, uma, ou dá um branco, ou você não consegue, tipo, falar coisa com coisa e... Antes de ir pra seleção, você chegou a se preparar de alguma forma? Porque assim, hoje a gente tem vários canais no YouTube que com várias dicas de seleção, com várias informações. Lá atrás não tinha tanto isso, não tinha quase YouTube, muito menos gente falando de aviação. Mas mesmo assim, você teve alguma forma de preparação? Não. Assim, ó, Marcelo, na verdade o que aconteceu, né? Eu não tinha nenhuma indicação, né, pra entrar. Então eu mandei meu currículo para todas as empresas que eu podia mandar, tanto, né, o currículo no endereço físico, tanto quanto no site. Uhum. Eu não sei qual foi que eles viram, qual foi que eles pegaram, eu não sei, eu sei que chegou um e-mail lá, e aí eu não tinha muito tempo para me preparar, sabe, assim, e eu não era uma pessoa também que tinha feito muitas entrevistas de emprego na minha vida, mas eu tinha feito algumas, só que como eu tinha muita experiência, né, com a questão do teatro, e eu sempre fui uma pessoa que tem uma boa desenvoltura, né, para falar publicamente, eu não sou uma pessoa que fica muito nervosa, assim, pra mim, eu não tinha muito o que fazer, eu não sabia o que esperar também, porque naquela época, como você falou, não tinha na internet, não tinha essas coisas que a gente tem hoje, né, de gente falando tanto. Sei lá, acho que não cheguei a me preparar de maneira nenhuma, assim, específica. Eu acho que eu fui mais meio que na cara e na coragem mesmo. E foi a primeira seleção de aérea que você tentou? Foi a primeira seleção de aérea. Por isso que eu falei, né, eu acho que, na verdade, pra mim, eu sempre fui uma pessoa muito sortuda. Eu vou falar sortuda porque é sortuda mesmo, sabe? Das coisas sempre acontecerem no momento certo. E eu já tava preparada, né? Eu acho que eu já tava preparada. Eu já tinha experiência com atendimento ao cliente, eu já tinha essa experiência, essa desenvoltura. Então, eu tive, né, fiz lá as dinâmicas. A segunda fase era tipo uma provinha, sabe? Assim, mas, sei lá, alfabeto fonético, umas contas meio fáceis, porque senão, obviamente, não tinha passado, pois sou de humanas. E aí... E depois eles faziam uma pausa pro almoço, né? E depois do almoço, assim, você voltava e quem voltasse, daí já um pessoal já era mandado embora e um outro pessoal ficava. Quem ficasse fazia a entrevista... Não, tinha uma outra dinâmica. Aí fazia uma entrevista individual, bem rapidinha também, e fazia o teste de proficiência do inglês, mas só para você saber o seu nível, ele não era eliminatório. E era isso, a seleção era muito rápida, tipo, e eu lembro que tinha, sei lá, umas 10 pessoas na minha seleção, e depois demorou um mês e pouco para eles me ligarem, mas assim, como foi a única entrevista que eu fiz, né, a única seleção que eu fiz até eu entrar na Emirates, eu não tenho uma experiência, né, nas outras empresas para falar também, apesar de eu ter mandado o meu currículo e tudo mais, nunca ninguém nem me chamou. Foi a Azul e assim, era para ser mesmo. Eu fiz uma seleção antes de conseguir o meu sim, que eu consegui um não. E eu digo que isso foi muito importante para mim, porque se eu não tivesse recebido esse não, eu não tinha conseguido sim nunca, porque a primeira seleção que eu fui, eu tava
tão perdido, tipo, também eu tive que comprar roupa pra seleção, porque eu não tava acostumado a usar social. A primeira vez que você veste o social e sai na rua, você se sente um ET, é estranho, eu tava totalmente desconfortável, eu não conseguia me mover, eu parecia um robô. Então tudo isso já me prejudicou, de certa forma, porque eu tava incomodado, eu tava desconfortável, e eu tava num ambiente totalmente novo pra mim, totalmente desconhecido, que era esse ambiente de seleções de companhias aéreas. Que eu já tinha feito outras seleções, mas nada nesse porte de companhia grande, não só companhias aéreas, mas companhias grandes, onde tem uma galera ali envolvida e todo mundo te olhando, um monte de gente te avaliando, é uma pressão diferente. E aí, então eu reprovei nessa minha primeira seleção, nessa primeira oportunidade que eu tinha conseguido, e passei na segunda. Só que aí na segunda eu já cheguei já sabendo o que esperar. Já sabendo que ia estar todo mundo social, já sabendo que ia ter um monte de gente, já sabendo que era uma dinâmica em grupo, que também é diferente, e tudo isso, sabe? Nessa segunda oportunidade eu já tinha pesquisado um pouquinho mais sobre a história da empresa, e não a fundo, mas eu tinha um conhecimento assim, tipo, quem é essa empresa? Por que eu quero trabalhar nessa empresa? Isso é muito, muito importante, na verdade. Eu falei pra você que eu não me preparei de maneira nenhuma, mas isso eu fiz. É muito importante você ter um conhecimento da empresa que você quer trabalhar. Mesmo porque, gente, as pessoas precisam ter em mente que o processo seletivo não é só da empresa para com o funcionário, né? Para com a pessoa que quer se tornar funcionário. Também para o funcionário pensar se ele quer trabalhar naquela empresa, Sim. se os valores, né? Eu acho que assim, é difícil porque nem todo mundo, acho que ninguém, no caso, hoje em dia tá podendo negar trabalho. Mas é aquela coisa de se é uma empresa que você quer ficar, fazer carreira, você tem que se identificar com aquela empresa de alguma maneira. Então é sempre importante você fazer essa pesquisa aí da empresa para saber se você realmente é um lugar que você gostaria de trabalhar, um lugar que você, né? Sim. E dependendo da empresa, a história é muito longa, então você também não precisa saber tudo sobre a empresa. Não vai ter um quiz, né, da Exatamente, mas você tem que ter um conhecimento básico. Por exemplo, como a empresa começou? Por que ela chegou onde ela está hoje? Como ela conseguiu crescer tanto? Quem está encabeçando O valor da empresa, pra mim, é uma coisa que você precisa saber. Exato. Valor, missões, visão. Além disso, quem é o presidente, quem criou a empresa, são informações super importantes, porque esses nomes podem aparecer na sua seleção. Então você tem que saber de quem que as pessoas estão falando. Por exemplo, é porque fulano esse mês está pensando de fazer tal coisa, falou um entrevistador. Fulano é o presidente da empresa, aí você não sabe quem é, você não sabe nem o que está acontecendo. Entendeu? Como que você se insere nessa conversa? Então, ter um conhecimento básico é extremamente importante. Extremamente importante. Então, foi assim que eu me preparei. E aí... Eu acho até... Só fazendo uma pausa de novo, desculpa te cortar, Marcelo. Nessa questão dos valores, da missão e de você conhecer a empresa também, para você saber o que a empresa pode esperar de você, do seu perfil, na hora que você chega na seleção, né? Porque, Sim. Por exemplo, eu sei que a Azul, naquela época, ela tinha um perfil muito diferente do que uma TAM, né? Que na época ainda era TAM, não era Latam. Então, eu acho que você pode um pouco, não, né, forçar, mas eu poderia ter ido com uma personalidade, né, diferente, assim, uma postura diferente para ambas empresas, porque uma empresa a gente sabe que espera uma coisa um pouco diferente da outra. Sim, então, se adaptar às necessidades, né? Isso. Então, é muito importante saber isso também, mas pode continuar. E aí eu fui pra seleção um pouco melhor preparado, porque eu já sabia mais o que esperar. E eu lembro poucas coisas, tipo, porque faz muito tempo, a seleção realmente mudou muito de lá pra cá. E eu lembro poucas coisas. Eu lembro que a gente fez algumas brincadeiras em grupo, e uma delas era pular amarelinha, por exemplo. E aí, tipo, você faz brincadeiras de criança no meio da seleção. Sim, mas isso tem um motivo, e o entrevistador, ou o psicólogo que vai estar lá te assistindo, ele vai estar olhando muito, muito firme para cada uma das pessoas participando dessas brincadeiras. Então, saber que você vai ter que esperar e passar por isso. Imagina, você de social pulando amarelinha. Isso vai acontecer, isso pode acontecer. Então você tem que estar preparado pro inesperado às vezes. Quanto à prova de inglês, a fase de inglês, pra mim foi tranquilo, porque eu já estava trabalhando com isso, estava dando aula.
Então, foi muito fácil pra mim, foi muito fácil. Só que também servia mais como nivelamento, pra saber seu nível. E você podia tentar recredenciar depois. Então, se você não passasse Sim. no inglês, ele não era eliminatório, diferente de hoje, que hoje elimina. Sim. Hoje ele elimina, não tem pra onde correr. Então. E aí, então, mesmo assim, eu na minha cabeça, eu não vou arriscar não ter o inglês, sendo que eu falei que eu tenho, contando que eles vão gostar de mim e deixar eu recredenciar depois. Entendeu? Não, eu vou entrar com o melhor inglês possível, tirando a nota mais alta que eu posso, pra mostrar que eu sou a melhor opção. Que eu estou aqui, exato. É isso, foi assim que foi a minha seleção, foi assim que eu me preparei e deu tudo certo. Início de um sonho deu tudo certo. O início de um sonho deu tudo certo. Eu acho engraçado, assim, né? Eu vejo muita gente que se forma nos cursos, né, de comissário, isso e aquilo, e fica com uma coisa de falar, porque eu quero trabalhar em empresa X, eu quero trabalhar em empresa Y. Uma coisa que eu sempre falei, eu acho que você vai concordar comigo, é que não tem empresa certa, né? A empresa certa é aquela que vai te contratar, que vai te estender a mão, que vai falar pra você, vem trabalhar pra mim. E aí você vai vestir a camisa e você vai se tornar, né, um amante daquela empresa de qualquer forma. Exatamente. E eu acho assim, olha, eu fui muito grata de ter trabalhado na Azul. Eu acho que foi uma história incrível que eu tive com a Azul. Eu tenho um respeito imenso pela empresa, né, por todo o meu crescimento profissional dentro dela também. Eu lembro que, assim, quando eu entrei lá, que eu passei, eu fui... Durante o treinamento, eu fui morar em Alphaville, né, então eu morei, tipo, numa pousadinha, assim, com várias outras meninas comissárias. Foi a primeira vez que eu tava morando com outras pessoas, assim, que não eram, né, minha família ou coisas desse tipo. E era muito intenso, o treinamento é muito intenso, né, Marcela? A gente tem que... Você não tem tempo pra nada, né? Você não respira. Pra nada! Eu não sabia cozinhar um arroz, gente, eu não sabia fazer nada, porque desde muito nova, minha mãe também sempre trabalhou muito, e eu também sempre fiz várias coisas, sempre fui muito proativa, e então a gente não tinha muito essa coisa lá em casa, sabe? Então eu não sabia fazer um arroz, e aí eu não sabia lavar uma roupa, que vergonha, né? Mas assim, as meninas todas foram me ensinando, eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, como é que eu faço tal coisa? Minha mãe me ajudava. E foi assim, foi muito difícil, porque além de você estar fazendo treinamento, você tem o curso de comissário, né? Porque no Brasil é obrigatório. Ainda é. Por enquanto ainda é. Pode ser que mude, mas por enquanto ainda é. Só que ainda assim, você tá vendo muitas coisas específicas de avião, de aeronave. Eu, assim, a única vez que eu tinha entrado num avião, eu era muito nova, eu não tinha nem ideia do que eles estavam falando. As pessoas falavam, porque as pessoas não conseguem abrir a porta do banheiro. E eu ficava... que as pessoas não conseguem abrir a porta do banheiro? E aí, quando eu cheguei no avião a primeira vez, eu falei, tá, realmente faz todo sentido, porque eu também não sabia abrir a porta do avião. E a primeira vez que eu entrei, assim, no avião, realmente foi, né, pra fazer o meu primeiro voo de instrução, e eu tava, assim... perdida. Não sabia, gente. E uma coisa, Marcelo, que eu já falei, acho que algumas vezes, mas eu passava tão mal, mas tão mal. Nos meus 3 primeiros meses, todo voo eu vomitava, todo santo voo. Chegou um momento que eu falei, não vou poder, vou ter que pedir demissão, vou ter que parar de voar, porque eu não consigo, todo voo passava mal. Mas você acha que era por causa de quê? Cansaço, pressurização, mudança do ciclo circadiano? Por causa de tudo, imagina, né? Eu sou uma pessoa que fica enjoada no carro, você acha que eu não ia ficar enjoada no avião? E, tipo, assim, real, eu achei que eu ia ter que parar de voar, porque eu passava muito mal. E não era de nervosismo, não era de nada, era de passar mal mesmo do avião e de, né, altitude e do movimento e isso e aquilo. E fora que, né, aviação doméstica, 4 voos, 5 voos por dia, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é cansativo. E eu lembro que chegou um momento que eu tava servindo ali, né, minhas batatinhas, e eu olhei pra fora e vi que o avião tava girando, e aí eu falei, nossa, não tô sentindo, meu Deus! E aí foi um momento muito feliz na minha vida. O corpo acostumou, tipo, finalmente, bem-vinda. Exatamente, tá vendo? Agora você pode trabalhar em paz, porque era terrível, os 3 primeiros meses era terrível trabalhar, gente, porque você tinha que estar lá, linda, bela, plena, sorrindo, servindo as pessoas, e tudo que eu queria fazer era vomitar. Não vou nem mentir, tudo que eu queria fazer era vomitar. Que tristeza, hein?
Como foi o seu primeiro voo, Marcelo? Totalmente diferente Você disso, lembra? eu não fiquei enjoado. Você lembra ainda, Marcelo, do seu primeiro voo? Foi tanto tempo. A galera me pergunta e eu vou te... Olha, só me chamando de velho. Eu vou te falar que eu não lembro. Eu não lembro. Eu tenho uma memória seletiva. Eu só guardo o que tá sendo importante pra mim no momento. Então eu admito que eu não lembro. Que o seu primeiro voo não foi importante, é isso que você tá dizendo. Eu lembro, tipo, das pessoas, eu lembro, tipo, de algumas situações, mas do voo em si, eu não lembro. Eu lembro do primeiro pernoite, que foi em Brasília. Eu lembro de como eu me senti antes de ir pro avião, só que eu tá chegando no avião, eu não consigo lembrar dessa imagem, sabe? Porque eu acho que era tantas preocupações que eu tinha naquele momento, de tudo que eu tinha que aprender, porque a gente ainda ia fazer o check-and-ack, né? Ainda ia vir um monte de prova. Então eu tava tão focado, eu acho que eu estava tão focado no que o que eu precisava resolver naquele momento, que era, tipo, eu preciso aprender isso, eu não posso errar, eu tenho que lembrar de tudo que eu já aprendi até agora. Então eu tava tão focado nisso que todo o resto que podia estar acontecendo, eu não tava prestando atenção. Não tava prestando atenção nas piadas dos tripulantes. Todo mundo me recebeu muito bem. Eu lembro que todo mundo me deu muitas boas-vindas. Eu fui muito bem acolhido. Todo mundo querendo me ajudar, me ensinar. Isso foi maravilhoso. Disso eu lembro. Então, assim, eu lembro dessas coisas. Agora, tipo, eles brincando entre eles, piadinha no meio da tripulação, essas coisas eu não me lembro. Eu tenho certeza que aconteceu, mas eu não lembro de nada, porque eu tava muito nervoso, muito focado no que eu tinha que fazer e com muito medo. Eu lembro que eu tinha um medo. Eu tinha medo de quebrar qualquer coisa dentro do avião. Porque eu fiz, meu Deus, se eu quebrar um negocinho dentro do avião, vai ser uma fortuna que eu não vou conseguir pagar nunca. Esse era um dos meus maiores medos, pois é. Sei lá, tinha vários medos. Tinha medo, tipo, de quebrar o avião no meio e o avião não sair do chão por causa disso. Eram uns medos, assim, surreais. Que hoje, tipo, eu olho pra trás e faço, meu Deus, como que eu tinha uma ideia dessa? Nada a ver. Mas eu acho que é um medo meio, né, legítimo, assim, porque a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe como são os bastidores da aviação, né? Mesmo quem voa, você vê os comissários lá durante o voo, você não tem ideia do quanto acontece, né, por trás, assim, quanto tempo faz que aquele povo tá ali. E isso que você tava falando, né, com certeza os tripulantes estavam brincando entre eles e fazendo piada entre eles. Porque pra gente que tá voando há muito tempo, gente, voar é segunda natureza, assim. Você chega no avião, aquilo ali é a sua casa, você sabe onde tá tudo, você sabe... O cheiro é familiar, sabe? Assim, eu lembro quando eu fiquei um tempo sem som, voar. a vibração, tudo. Tudo. E mesmo que você esteja voando com pessoas diferentes, porque a gente voa com tripulações diferentes, né? Aquelas pessoas ali, elas... são parte, né, da sua empresa, você sabe, é uma coisa que todo mundo... Eu acho que, assim, né, é engraçado que tripulante tem muitas peculiaridades, cada um é um indivíduo, mas ao mesmo tempo a gente se identifica de uma certa maneira, querendo ou não, né? Claro que tem gente que você não se dá bem, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, somos todos seres humanos. Mas, assim, tem aquela tripulação que você voa e você fala, caraca, queria muito ser amiga dessa pessoa, e aí você nunca mais vê a pessoa, mas naquele momento era uma né, sintonia tão forte, assim, que isso me deixou muito surpresa positivamente dentro da aviação, porque eu tinha muito medo de não conseguir fazer amizade com as pessoas, sabe? De demorar um certo tempo pra me soltar. Sim. E tal. Mas assim, eu criei uma facilidade tão grande de me sentir confortável perto de outras pessoas, que eu acho que é uma coisa que assim, só uma experiência como a aviação traz mesmo pra você, né? Exatamente, você leva isso pra vida. Depois você consegue falar com qualquer pessoa, assim, tão mais fácil, sem serem em grupos. E eu sou muito tímido. E mesmo assim, falar com desconhecidos hoje se tornou uma coisa mais fácil. Claro que dentro do avião é muito mais fácil, porque eu sei que aquelas pessoas têm isso que você tá dizendo, que é essa coisa em comum. Então você já sabe que você vai ter... Engraçado, você entra no avião, você não conhece a pessoa, você tá com um problema na tua vida, você vai desabafar tudo. Porque você sabe que você pode contar com aquela pessoa, independente de quem seja. Dentro do avião, todo mundo pode contar com todo mundo. É muito engraçado isso. Engraçado. É a questão da sinergia, né? Você tem uma sinergia de confiança no outro profissional que tá ali na sua frente. E aí isso leva, às vezes, para um nível mais forte, de você poder desabafar alguma coisa que tá te fazendo mal. Mas é confiar realmente em todo mundo que tá ali dentro. E isso é muito importante pro nosso trabalho.
Você não precisa saber quem é, mas você precisa saber que aquela pessoa tem o mesmo treinamento que você, as mesmas capacidades, e você vai poder contar com ela se você precisar. E, eu não sei você, mas já teve situações em que sim, eu precisei do coleguinha, precisei de um backup ali, de um reforço, e tive. E sempre tive. Sim, com certeza, assim, eu acho que, claro, né, exatamente como a gente estava falando, somos seres humanos, nem todo mundo é um profissional perfeito, né, eu acho que é um pouco utópico, né, a gente querer também que todo mundo seja igual e que todo mundo vá trabalhar igual você e que todo mundo faça o mesmo, mas ao mesmo tempo é exatamente isso, você tem que confiar, trabalhar na aviação é um teste de confiança eterna, você tem que confiar no piloto que você nunca viu na vida, você tem que confiar nas pessoas que estão com você, de que elas vão fazer o que elas têm que fazer, no caso elas terem que fazer. Eu falo, né, que comissário é aquele otimista pessimista, porque a gente sabe tudo que pode dar errado, mas a gente espera que nada dê. Só que a gente tá preparado para caso dê, mas a gente ainda espera que não dê, entendeu? Sim. E o seu comissário, ele tem que ser essa pessoa, porque se você chega para um comissário que tá esperando que tudo dê certo, alguma coisa tá errada, porque a gente tem que estar preparado para quando as coisas derem errado, né? E eu acho engraçado que tem muita coisa que só acontecia comigo quando eu colocava o uniforme, sabe? Era como se eu estivesse realmente me preparando para ser uma outra faceta, assim, sabe? A Andressa comissária, a Andressa que tá dentro do avião é uma pessoa diferente da Andressa que tá, né, em casa com os amigos dela, no pernoite e tudo mais. Eu não sei, sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, né? Me arrumar pro voo sempre foi, assim, meio que um ritual pra mim. E eu acho engraçado, e isso é uma coisa muito séria, que eu vou falar pra você. Tem coisas que eu só consigo fazer dentro do avião, e isso é uma realidade, eu não estou inventando. Eu não consigo abrir latas de refrigerante fora do avião. E isso é muito verdade. Tem coisas que eu só consigo fazer quando eu tô com o poder da comissária. Tipo, abrir garrafa, É real, meus amigos ficam olhando pra mim e falam, gente, eu não consigo. Fora do avião eu não consigo. Mas no avião, tudo que você me pedir pra fazer, eu vou fazer. Fora do avião, eu sou inútil. Não consigo fazer nada. Não, eu dei risada, mas eu me identifico. Eu super entendo isso. Tipo, sei lá, eu com uniforme realmente é diferente. O Marcelo profissional é diferente do Marcelo em casa, é totalmente diferente. Até o meu trato com as outras pessoas, tudo. Eu sou muito mais descontraído fora do uniforme. Dentro do uniforme, eu trago uma seriedade que eu não costumo ter na minha vida. É diferente, real. Agora, eu não consegui abrir lata de refrigerante, aí eu fiquei levemente chocado. Eu não sei, desculpa, talvez eu tenha que levar pra terapia, mas eu não consigo. Só que aí tem uma coisa que acontece ao contrário também, que eu acho muito engraçado. Porque assim, quando você tá no avião, você tá de uniforme, as pessoas esperam que você seja cortês, que você seja sorridente, que você ajude, solista ali. Às vezes eu tô no ônibus, né? Às vezes eu tô num lugar, tipo, público, que eu tô de mim, vestida de Andressa, e aí alguém precisa de ajuda e a minha vontade é falar... Oi, tudo bem? Você precisa de ajuda? Sim. Tipo... E aí as pessoas ficam assim... Que é você? Tipo, não faz parte, né? Aí não faz mais sentido você ser assim. Não faz sentido. Não, porque daí você passa na rua... Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Eu entendo totalmente. Você tem que se segurar pra não sair sorrindo pra todo mundo e dando bom dia pra todo mundo. Senão você vai ser um estranho na sociedade. Exatamente, um estranho. Quero super ajudar as pessoas no ônibus com a mala. Tipo... Querida, calma, nesse momento não, pode ficar tranquilo, não tá sendo paga. Exatamente, é muito difícil. E aí, principalmente se você tá de uniforme, sem uniforme ok, mas se você tá de uniforme e já não está num ambiente de trabalho, também as pessoas não esperam que você faça essas coisas. E aí você tem que... Se você tá de uniforme no aeroporto, você vira ponto de informação. Não, sim. Não, mas eu digo fora da área de trabalho, tipo, totalmente fora do aeroporto. Tipo, no ônibus mesmo, alguma coisa assim. No começo eu tinha até... Vocês olhavam como se eu fosse um ET, né? Quando eu tava no ônibus, porque eu pegava 2 condições pra chegar no Viracopos. As pessoas me olhavam porque eu carregava aquela mala gigante e as pessoas ficavam, tipo... era isso que eu ia falar. Minha filha, com essa casquete, com essa vestida nesse calor de 32 graus. No começo eu achava que todo mundo ia ficar me olhando, mas acho que depois eu acostumei e aí eu já não percebo mais, não sei. Mas é isso. Mas... E você sabe que é essa coisa, na verdade, das pessoas acharem que a gente é um ponto de informação em aeroporto. Gente, a gente voa pra tantos aeroportos.
tantos lugares diferentes que, se você me perguntar, a probabilidade é de eu saber menos do que você. Porque, além de tudo, a gente também, como comissários, né, tripulantes, a gente entra por lugares diferentes dentro do avião, a gente entra por lugares diferentes no aeroporto. Então, assim, não necessariamente, quando você perguntar alguma coisa pro comissário no aeroporto, ele não vai querer te ajudar, é que às vezes a gente não sabe mesmo, tá? Só queria deixar essa informação aí no ar. Isso é total é real. Isso. É real. Se for um aeroporto que eu conheço, eu não ligo de ajudar, tipo, eu vou ajudar, sabe? Claro, com certeza. Agora, um aeroporto que eu não conheço, aí eu vou querer ajuda, no caso, porque... Ai, eu me sinto tão perdido às vezes. Só que assim, como a gente passa muito tempo dentro de aeroportos também, eles têm um padrão, quer queira que não. Então, eu me virar dentro de um aeroporto acaba se tornando uma coisa meio que natural, sabe? Já fui para aeroportos que eram gigantes, eu digo de passageiro, e aí eu tinha que me virar ali dentro de ir de lugar A para o lugar B, e eu consegui muito tranquilo, porque acaba rolando uma padronização. Só que, mesmo assim, às vezes se torna um desafio. Tem metodão não, fi. Hã? Que olha, já teve vezes que eu me perdi da tripulação, principalmente aqui na Emirates. Eu lembro quando foi, acho que Coreia? Foi na Coreia. A tripulação desapareceu e aquele aeroporto é gigante e ninguém sabia e não tinha nada escrito em inglês e eu tava assim... Eu achava, gente, a tripulação vai embora sem mim, eu vou estar aqui na Coreia, Deus sabe pra onde eu tenho que ir, sem conseguir falar com ninguém. Quando eu cheguei no ônibus, eu não era a única perdida, graças a Deus tinha mais gente que eles estavam esperando. Tanto que, assim, aqui na Emirates a gente sempre tentava ficar a tripulação toda junta, porque são muitos aeroportos. Gente, olha, minha cabeça, eu sou pisciana, Marcelo, eu não lembro das coisas. Eu admito que quando é um lugar novo que a gente tá fazendo... a gente também. Vamos todo mundo juntinho de mão dada, pra ninguém se perder, porque a gente se perde. Até porque, ainda mais por causa disso que você falou, que os cantinhos da tripulação às vezes são diferentes, os acessos. E aí o acesso pra gente pegar transporte é muito diferente às vezes. É muito longe, às vezes é escondido, parece que tem vergonha da tripulação, né? Vocês cara, achar esses acessos de transporte em aeroportos internacionais, principalmente... Nossa senhora, às vezes é tão difícil. Se você estiver sozinho e for a sua primeira vez, vai ser complicado de achar. Vai ser... E aí, em aeroportos internacionais, alguns lugares ainda é difícil de você achar alguém da sua própria companhia. Porque não é um aeroporto... Você não acha? Exato, que a companhia é líder, por exemplo. Sabe? Ela é forte. Exatamente. Aí, cara, você vai ficar perdido. Você vai ficar, meu Deus, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou dormir no aeroporto. É isso que eu vou fazer, vou dormir no aeroporto. Exatamente, eu vou dormir no aeroporto, amanhã eles voltam pra cá e eu vou estar aqui já de uniforme, linda e bela pro voo, tá tudo certo. Que desespero. Sim, eu entendo totalmente. Que mais você tem aí na sua lista de tópicos? Minha lista de tópicos, nada. A gente fala como foi a seleção, como nós nos preparamos, falamos um pouco dessa vida maravilhosa. Marcelo, acho que não sei. Acho que não sei foi ótimo. Acho que não sei, diga-me. Acho que não sei. O que você mais gosta dessa vida, Marcelo? Menina, que pergunta difícil essa hora da madrugada. Se você tá me ouvindo de madrugada, você dá um like. A louca. A louca, dá um like. Eu acho que a coisa que eu mais gosto é a flexibilidade do estilo de vida que a gente tem. Pelos benefícios que a gente tem também. Por exemplo, poder trocar voo, pedir folga, viajar em folga, por ser mais barato viajar. Essas coisas, assim, que te trazem um estilo de vida diferente da maior parte das pessoas, é uma das coisas que mais me atrai na aviação. Porque isso me permite, sei lá, ter uma vida que eu gosto, louca. Mas é isso. Faz total sentido. Porque, na verdade, uma coisa que eu acho que eu sentiria falta, né? Pra quem não sabe, eu fui desligada recentemente da empresa por conta aí, né, dessa maravilhosa crise que está acontecendo. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais vou sentir falta é real do estilo de vida. A gente fala que, né, não tem rotina, comissário voa muito, é cansativo, mas ao mesmo tempo a gente tem tanto tempo
viver. Porque, né, você faz um voo de 16 horas, mesmo que eu ficasse lá, sei lá, 22 horas, né, na minha jornada, até eu sair de casa, fazer o voo, chegar lá no destino. Mas daí eu tenho, sei lá, 30 horas no meu pernoite, mais até, sabe? Eu tenho tempo pra fazer as coisas. Aí eu volto, e aí eu tinha folga, e aí eu via meus amigos que estavam trabalhando em escritório, essas coisas, né, nessa vida aí, sei lá, 5%, como se não sei como é que chama, como é que fala, eu tenho que saber agora. São diversões diferentes, né? Por exemplo, a galera que trabalha em escritório em uma rotina fixa, a diversão desse pessoal geralmente é no final de semana. É um happy hour, é uma reunião com todas as pessoas que você tá sempre frequente ali convivendo. Pra gente, não. Às vezes a nossa diversão é num pernoite com pessoas desconhecidas. Às vezes a nossa diversão é sozinho. E isso pode parecer, tipo, triste pra algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, traz uma liberdade tão grande que é outra realidade. É difícil comparar, porque não é melhor ou pior, é só muito diferente. É muito diferente e assim, era um dos motivos pelos quais eu pensava assim, será que eu quero sair da aviação? Porque eu tô tão acostumada com esse estilo de vida já, sabe? Eu tenho meus dias de folga que eu consigo... Porque quando você tem um dia de folga, você tem um dia de folga inteiro, né? 2 dias de folgas inteiro, assim, que aí eu podia fazer o que eu quisesse, aí era durante a semana, aí eu, sei lá, eu podia ir no banco, mas... O gato... Tem um gato passando aqui na minha frente, mas enfim... sei lá, eu podia fazer tanta coisa, né, que realmente eu acho que isso vai levar um certo ajuste pra mim quando eu voltar pra uma vida normal, que a gente chama, né, de terráqueos. Mas assim, não sei, né, a dor e a delícia de trabalhar na aviação é uma coisa que vale a pena. Eu vivo dizendo que pra quem tem a oportunidade. A vida na aviação, eu vivo dizendo que às vezes é um bittersweet love. Porque é agridoce. Às vezes tá doce, às vezes tá agri. Às vezes tá bem doce, às vezes tá bem agri. Não vou nem mentir, que às vezes você também, né? Você senta na cama e você fala: por que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Será que vale a pena realmente? Será que é isso que eu quero? Só que além de tudo, eu sempre gostei muito do meu trabalho dentro do avião, sabe, Marcelo? Sim, também gosto. Eu sempre fui muito boa dentro do avião. Eu era assim... Sabe aquela comissária que você entrava e olhava? Aquela comissária ali. Sabe aquela pessoa que gosta do que faz? Sabe quando você vai num lugar e você tem um atendimento ao cliente excelente, que você fala, nossa, essa pessoa se gosta destaca. do que faz. Putz, gostava muito, cara. Eu acho que, assim, eu vou lembrar dessa época minha na aviação. Foram, né, 10 anos aí de aviação com muito carinho. Muito carinho. E obrigada também, né, por essa oportunidade da gente estar aqui compartilhando um pouco com os nossos audiospectadores. Essa é uma palavra estranha, né? Ela existe? Vou acreditar em você. Se você disser que existe, eu acredito. Acho que ela existe. Nossos ouvintes, vamos ser um pouco mais normal. 10 anos de aviação é o que eu estou completando também. A gente vai ter muita história pra contar. A gente vai ter muito podcast e a gente vai falar sobre muita coisa, desde viagem, aviação, nossa rotina, estilo de vida, etc. O e agora, né? Os ICs da vida. Sim. E eu acho que é isso, gente. Ó, já tá quase 45 minutos aí. É nosso primeiro podcast, gente, então calma. Calma que a gente vai pegar a prática. A gente é meio virgão, assim, do podcast, não vou nem mentir. Mas a gente gosta, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é falar, né, Marcelo? Eu e Marcelo, a gente junta pra falar, meu filho, não para mais. Nunca e a gente mais. tá aqui querendo compartilhar com vocês, porque eu acho que é muito mais legal quando a gente fala com outras pessoas. E a gente espera realmente que vocês gostem pra caramba desse novo projeto, porque a gente tá curtindo muito fazer. E a gente tá se divertindo pra caramba. A gente pode contar um dia sobre a criação desse podcast pra vocês, porque, meu Deus do céu, foi uma loucura. Foi uma loucura. Tenho vários B.O.s pra contar. Vários B.O.s pra contar, porque eu sou uma pessoa muito legal, sabe? O Marcelo, ele, tipo, não tá acostumado. Ele não tá acostumado com o meu jeitinho lindo de ser.
Vale lembrar também que a gente tá muito acostumado com as plataformas de YouTube e Instagram. Então, essa história de áudio é muita novidade. Então, eu vou dizer pra vocês que eu acabei de roll my eyes por essa frase. Sim, eu tô aqui. Pra quem tá vendo pelo YouTube, consegue ver a cara que o Marcelo tá fazendo quando eu falo essas coisas, gente. Mas é porque, coitado, eu não sei como é que aguenta. Não sei, Marcelo e a produção, não sei como aguenta. É isso, eu acho que tá bom. Antes de irmos, sim. Qual que é o nosso próximo tema? Episódio 2. O nosso próximo tema, calma aí, produção, que eu preciso achar aqui. O nosso próximo tema vai ser sobre pré-requisitos e algumas outras coisinhas que vocês precisam saber se vocês querem entrar na aviação. Exatamente, então não perca que vai ter muitas dicas no próximo podcast. Sigam a gente nas redes sociais. 5. Oi? Foi junto. Toda quarta-feira às 5. Toda quarta-feira às 5. Sigam a gente nas redes sociais. Andressa no Instagram é o canal Não Perturbe. E eu sou o Aeromoço. E a gente se vê no próximo... A gente se vê, não. A gente se fala. A gente se escuta. A gente se escuta? Não, porque você não tá escutando ninguém, né, Marcelo? Presta atenção. Ai, peraí, a escala está me ligando. No meio do podcast. Gente, obrigado. Beijos. Um beijo, gente. Até a semana que vem. A gente se fala. Tchau, tchau. Alô? Tudo bem.